O cuidado tomado por Mendel em seus experimentos foi registrar os resultados obtidos, qualificando todas as etapas. Talvez esse tenha sido a principal diferencial dos seus trabalhos quando comparado com os outros pesquisadores da época. Mendel observou que, embora na primeira geração de descendentes F1 não fossem originadas plantas com sementes rugosas, essa característica voltava a aparecer nas plantas da geração seguinte, F2. Ele então presumiu que a característica semente rugosa era encoberta pela característica semente lisa, e que isso só poderia acontecer se cada característica fosse determinada pela combinação de dois fatores, e se um dos fatores fossem dominantes sobre o outro. Caso da textura das sementes, o fator da semente lisa era dominante sobre o fator da semente rugosa. Semente rugosa seria, então, o fator recessivo. Durante a reprodução, esses fatores seriam separados na formação das células reprodutivas e voltariam a se unir após a fecundação. Para explicar os fatos observados e representar sua teoria, Mendel atribuiu letras aos fatores. Letras maiúsculas indicavam o fator dominante e as letras minúsculas representavam o fator recessivo, que só se manifestava se estivesse em dose dupla na planta. Vamos aplicar essa ideia retomando o exemplo da textura das sementes. Na geração parental P, sementes lisas são dominantes e representadas por A maiúsculo, enquanto as sementes rugosas são recessivas e representadas por A minúsculo, A minúsculo. Na formação das células reprodutivas, esses fatores se separam. Assim, a planta pura da semente lisa é A maiúsculo e forma gametas com o fator A, enquanto a planta pura de semente rugosa é A minúsculo e forma gametas com o fator A minúsculo. Na fecundação, esses fatores se combinam e voltam a se unir, dando origem a plantas híbridas, A maiúsculo, que são as plantas de semente lisas da primeira geração de descendentes F1. As plantas A maiúsculo, A minúsculo são autofecundadas. Metade das células reprodutivas dessas plantas apresenta o fator A maiúsculo e a outra metade o fator A minúsculo. Veja no quadro a combinação desses fatores na fecundação e as características da semente das plantas da segunda geração de descendentes, F2. Dessa forma, Mendel conseguiu explicar os resultados obtidos, 75% de sementes lisas e 25% de sementes rugosas, aproximadamente. Ele usou o mesmo raciocínio, incluindo cálculos matemáticos e estatísticos, para a interpretação dos resultados para as demais características analisadas. De forma simplificada, podemos dizer que Mendel supôs que as características da planta são decorrentes da combinação de fatores, os fatores são transmitidos de uma geração a outra, há fatores dominantes, representados por letras maiúsculas, e fatores recessivos, representados por letras minúsculas. Os fatores estão aos pares. Os fatores devem se separar na formação dos gametas, de modo que cada gameta possua apenas um dos fatores. Os fatores da planta híbrida não se misturam, eles estabelecem uma relação de dominância. Mendel concluiu seus experimentos com ervilhas em 1863, porém, somente 2 anos depois, em 1865, apresentou seus resultados à Sociedade de História Natural de Brennan, publicando-os no seguinte ano, 1866.